debate sobre a importância das atividades de pesquisa científica e tecnológica são assuntos presentes no ambiente acadêmico. Tessia Carvalho, referência em inovação tecnológica e empreendedorismo, aponta caminhos para facilitar a disseminação de conhecimento gerado em universidades. A nossa entrevistada de hoje é presidente do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Norte e Nordeste, o NEPEM, e atua na área da propriedade intelectual e da inovação tecnológica há pelo menos 20 anos. Tessia Carvalho, seja muito bem-vinda ao Entre um Café e uma Prosa aqui da TV Caatinga. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e conversar com você sobre esse tema que está tão em evidência no Brasil, que é a inovação tecnológica, que é a propriedade intelectual, que é a transferência de tecnologia. Perfeito. Tessia, para iniciar esse nosso bate-papo, uma das suas linhas de estudo fala sobre a tríplice hélice, que é essa relação entre a universidade, o governo e a empresa, como impulsionadores aí da inovação tecnológica. Conta um pouquinho para a gente como é que essa tríplice hélice funciona. Bom, aqui no Brasil a gente também tem mais de 20 anos que a gente fala sobre essa relação universidade, empresa, academia, que são entidades promotoras do desenvolvimento tecnológico, Sem esses três atores fica difícil. Hoje aqui no Brasil e em outros países, eu sempre gosto de dizer que a gente já está na sexta para eles. A gente tem agora os investidores como os atores atuantes nesse processo e a gente tem que pensar na sociedade como um ator também impulsionador desse processo. Por quê? Porque se você faz o que a sociedade não quer, fica difícil você transferir essa tecnologia. Então são mais esses atores que estão chegando e os empreendedores, essas figuras assim, também que vêm participando com as startups, com as empresas incubadas. Então todo esse ecossistema, esse sistema de inovação, como eu gosto de sempre falar, ele é promotor do desenvolvimento tecnológico. E isso gerando riqueza, emprego e renda para o Brasil, que é um país extremamente criativo, um país de gente extremamente cheio de ideias inovadoras. E o nosso grande papel como promotoras desse desenvolvimento, seja ele através das relações universidade e empresa, através dessa sexta para hélice, como eu gosto sempre de falar, que esses três atores que estão chegando, eles estão chegando justamente para completar o que a gente falta aqui no Brasil, que é a gente fazer com que esses projetos que estão dentro dessas universidades, dentro desses institutos de ciência e tecnologia, que são tantos no Brasil, que fazem tantas coisas maravilhosas, chegar realmente a uma inovação. Chegar na sociedade, chegar trazendo qualidade de vida, gerando riqueza, que eu sempre gosto de falar que a gente tem que fazer um país rico. As pessoas são ricas por consequência, mas a gente tem que pensar num país rico, que gera emprego e renda. Com certeza. Um outro método utilizado e estudado pela senhora é o método TIRA, que fala justamente como as universidades elas devem implantar essa cultura dessa transferência de tecnologia. Como é que está aí o método TIRA no Brasil? Como é que as universidades têm se apropriado desse estudo? O método TIRA ele foi uma metodologia desenvolvida pelo professor André Luiz, do Instituto Federal do Ceará, meu grande parceiro lá no Ceará, a professora Cristina Quintela, esteve à frente do Fortec muito tempo, professora Suzana Russo, lá da Universidade Federal de Sergipe, e o professor Gesil Amarante, que foi das pessoas que trabalhou muito em prol do marco legal. Então, nós desenvolvemos uma metodologia, por quê? Porque a gente ainda é muito carente disso. A universidade, eu sempre falo que a cultura da propriedade intelectual ela é algo que já se passou. Hoje todo mundo fala em patente, em marcas, em desenho industrial, em indicação geográfica, que a gente tem uma. E hoje o nosso grande gargalo é a transferência de tecnologia. É fazer com que realmente essas patentes, eu estava falando para a professora Viviane, que patente ela é um título de propriedade. Então você tem que realmente ganhar dinheiro com isso. Ou fazer dinheiro, como eu sempre falo, de quando a gente ganha, a gente gasta. O negócio de fazer dinheiro. Então a gente tem que fazer dinheiro como? Através da transferência de tecnologia. E aqui no Brasil, a gente ainda não tem bem essa cultura. Já vencemos a parte da PI, da propriedade intelectual, mas a transferência de tecnologia ainda não. Então, o método TIRA, ele vem por ser criado por pessoas da academia, que tem conhece bem essa situação, conhece bem de saber que realmente a gente tem que fazer uma avaliação das nossas pesquisas, até onde elas podem realmente se transformar numa inovação.
né? E a gente tem que procurar quem vai fazer isso, né? Eu sou... meu doutorado é em biotecnologia, né? Eu tenho uma patente e eu sempre falo que as nossas pesquisas dentro da academia ainda são muito incipientes. A gente precisa de algo, a gente precisa de uma prototipagem, a gente precisa de uma cabeça de série, né? Que cada área dá um nome para isso, né? Fazer uma pivotagem, seja o que for. Mas a gente tem que fazer uma modelagem de negócio, né? Também eu acho que a professora Viviane falou isso para você. Eu gosto muito de modelar as coisas, né? Eu gosto de fazer arquitetura, gosto de encaixar esses atores. Então o TIRA ele faz isso, ele faz primeiro uma avaliação, depois a gente faz a famosa valoração, né? A gente precisa dar valor a esse intangível, porque como eu estava dizendo, se você não vale, se você não sabe quanto vale, como é que você quer que eu te pague? Então a gente precisa dar valor a essas tecnologias, a gente precisa saber quando sentar com um investidor, quando sentar com um empresário, que ele entenda que aquilo ali, por trás daquilo tem ciência, tem tecnologia, tem pessoal envolvido, tem equipamento. E a gente precisa modelar isso para dizer, olha, está aqui, isso vale tanto e você vai gerar tanto com isso, né? Porque as 3 perguntinhas, que é sempre muito difícil a academia responder, os professores responderem, né? Responder quanto você precisa, para que você precisa e quando é que você me devolve. Então, assim, o TIRA ele responde essas perguntas. Em relação à questão de patentes, né, a gente vê que os estudos científicos no Brasil eles têm avançado, mas a gente ainda não vê um número muito significativo do número de patentes registrados em nosso país, se a gente se comparar isso com outros países, como a Coreia do Sul, por exemplo, né? Como a senhora avalia isso? O que é que falta em nosso país de fato para que a gente tenha um aumento do número de patentes, de pesquisa científica, de inovação tecnológica? Hoje a gente tem até um grande número de depósitos de patente, né? Mas o depósito ele não te dá o direito, ele te garante o direito, mas não impede que outras pessoas venham a explorar essa tecnologia. A gente tem um problema muito sério, né? O NPI ainda leva um tempo muito grande para avaliar essas patentes, seja por pessoal, seja por deficiência mesmo da metodologia, né? Mas a gente tem isso aí. Hoje em dia fora, né? Coreia, eu gosto sempre de falar que a China fez o papel de casa dela perfeitinho, porque primeiro ela copiou, já ela é detentora do maior número de patentes do mundo, né? Então, assim, eles conseguiram fazer com que realmente o processo da transferência de tecnologia chegasse onde chegaram para hoje serem reconhecidos não mais como os copiadores, mas como inovadores. No Brasil, a gente tem alguns problemas, eu acho que a gente ainda não tem a universidade e a academia, eu sempre faço essa avaliação, eles não estão sendo preparados para virar gestores de inovação tecnológica. E é o que a gente está precisando, né? A academia ela tem uma linguagem diferente da linguagem empresarial, que é diferente da linguagem da sociedade, que é diferente da linguagem dos investidores, que é diferente da linguagem do governo, né? O governo tem uma linguagem própria. Então eu sempre gosto de dizer que ser inovador, ser gestor de inovação tecnológica no Brasil, antes de tudo nós temos que ser poliglotas, né? Falar esses idiomas aí desses atores tudinho, para poder transitar dentro da academia, para poder transitar dentro do governo e ter esse diálogo e fazer com que realmente essa tríplice, quinta para ela realmente aconteça de uma forma sólida. Eu sempre gosto de falar que aqui no país, no Brasil, a gente tem vários resultados positivos. Eu não gosto de falar casos de sucesso, né? Que de sucesso que eu acho que todos nós deveríamos ser sucesso, mas nós temos vários resultados positivos, mas são pontuais, são desarticulados, não são coisas que acontecem rotineiramente, é um caso em milhões, né? Isso em tecnologia, em ciência, em inovação, onde você pode modelar, onde você pode projetar, onde você pode pensar em longo, médio e curto prazo, seja algo que tenha que acontecer tão frequentemente como acontece no Brasil. Bacana. É como se a inovação tecnológica ela tivesse que dialogar com todos os públicos, né? Porque infelizmente a gente ainda vê algo muito distante, como se a ciência, como se a tecnologia tivesse presente apenas no âmbito acadêmico ou das empresas, não é verdade? Eu gosto sempre de dizer que uma das patentes que mais recebeu royalties no mundo
foi a do escorredor de arroz. E é algo que era uma necessidade doméstica de uma dona de casa. Então, assim, eu trabalho muito com a valoração, trabalho muito diretamente com empresa, muito diretamente com o governo. E eu sempre falo que eu fico mais assim, feliz ao mesmo tempo. Pô, por que eu não pensei nisso? É quando alguém me apresenta uma solução que seja prática, que seja fácil de entrar no mercado. Falar, por que eu não pensei nisso, né? Mas, infelizmente, todo mundo tem sua formação. Então, dentro das engenharias, dentro da medicina, dentro da farmácia, tem aí os polos tecnológicos, parque tecnológico, né, esses mecanismos, né, eu lá no NEPEM, onde eu estou atualmente como presidente do grupo executivo, né, eu passei muitos anos à frente do Parque de Desenvolvimento Tecnológico, do PADETEC, passei mais de 30 anos lá no parque. Hoje lá no NEPEM eu tenho uma mãe, que é um mecanismo de apoio ao empreendedorismo. E o nome é sugestivo mesmo, porque é uma mãe. Lá você dialoga com esses atores de uma forma bem, como é que eu posso dizer assim, bem simples, mas que todos possam se entender. Porque se não acontecer esse diálogo, se o governo não fizer a parte dele, se a academia não entrar com conhecimento e se a sociedade não aceitar, isso nunca vai gerar uma inovação, né? Outra coisa que eu sempre falo, eu tenho muito cuidado hoje em dia, a academia ela é detentora de poder fazer com que essa informação vire um conhecimento. Mas a gente ainda não teve habilidade, não tem habilidade dentro desses, raramente acontece, a pessoa pega esse conhecimento e tem a habilidade de transformar ele em riqueza, coisas que a área empresarial faz muito bem. Né? A área empresarial faz muito bem, a gente tem todo dia uma inovação. Eu gosto quando eu olho para um celular, o celular tem mais de 1.200 patentes dentro de um único equipamento, que hoje ninguém se imagina ser um celular. Isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente nunca imaginaria que para a gente marcar um encontro a gente teria que dar 10 telefonemas. Você marcava encontro com carta e todo mundo se encontrava. Então, a gente tem que avançar, já que o mundo está mudando, que a gente mude com ele. A gente acompanhe essa transformação tecnológica que a gente vem passando e que não tem mais como voltar. A gente não tem mais como voltar, até voltar. Disco vinil, mas é retrô. Não é mais uma coisa que vá ganhar um público em massa, né? O que a inovação faz. Tessia, a Rede de Inovação Tecnológica do Nordeste já conta com 36 instituições, incluindo aqui, né, a Univasf. Apesar dos incentivos aí das leis, o que é que falta aí para a gente investir ainda mais em tecnologia aqui no Nordeste? Bom, a gente tem aqui no Nordeste, eu estava até conversando na hora do café da manhã, a gente ainda tem alguns paradigmas que a gente tem que quebrar no Nordeste, né? E eu sou nordestina, eu sou piauiense, tenho um orgulho de ter nascido em Parnaíba, hoje moro no Ceará, escolhi o Ceará como o estado para eu fazer esse trabalho de inovação tecnológica. Eu acho que falta muito o que a gente mostrar como sucesso, porque o que conquista é o sucesso. Entendeu? Ninguém quer estar do lado do fracasso, todo mundo quer estar do lado do sucesso. Então, assim, quando esses resultados, como eu lhe falei anteriormente, eles começarem a não ser pontuais, entendeu? Quando eles passarem realmente a acontecer simultaneamente, não assim desarticulado, quando as pessoas começarem a entender. Eu gosto muito de uma frase do Steve Jobs, onde ele fala que os grandes negócios nunca foram feitos por uma única pessoa, e sim por uma equipe de pessoas. Então, quando as pessoas começarem a entender que você só consegue fazer algo quando você junta pessoas e pessoas competentes, pessoas comprometidas, o resultado vem. Até hoje eu não vi. Então, assim, eu sempre gosto de falar, eu tenho uma equipe extremamente comprometida, extremamente competente, e eu, como Steve, eu sempre gosto de trabalhar com aqueles que realmente estão a fim de fazer uma diferença. Eles podem não ser os melhores, mas eu os farei os melhores que eles podem ser. Tessia, o Brasil é o país ibero-americano com uma porcentagem muito grande de artigos científicos produzidos por mulheres. De 2014 até 2017 foram produzidos 57 mil artigos e desses 72% foram produzidos por mulheres. Como é que você vê aí esse protagonismo feminino na produção científica? Nós estamos nos apoderando, como eu disse, nós temos uma geração de mulheres extremamente proativas. Nós somos mães, mulheres, donas de casa e profissionais. E isso vem sido, eu não sei, por ser o Brasil também um país que eu sempre fico constrangida quando eu estou numa mesa de abertura onde só tem eu de mulher.
né? Geralmente são ambientes extremamente masculinos, né? Hoje eu sou CEO de um grande grupo e ainda é muito raro você encontrar um CEO dentro de um ambiente empresarial. Mas isso vem mudando. E as mulheres vêm se apoderando do conhecimento, elas vêm usando da sua maneira de conviver, porque a mulher ela consegue ser maestra de uma grande orquestra, que são seus filhos, que são sua família. Então ela consegue fazer isso mais facilmente do que o homem, ela consegue trabalhar em equipe. E eu acho que por essa razão, eu não gosto de achar, né? Eu penso que por essa razão, a gente vem nos últimos anos tendo um diálogo maior com os alunos, fazendo a diferença. Hoje em dia as mulheres estão em todo o ecossistema da academia, as mulheres estão dentro do ambiente empresarial e acho que por essa facilidade a gente está conseguindo realmente fazer uma grande diferença aqui no Brasil. E o conhecimento é algo que eu digo para todo mundo é capaz de fazer essa diferença desde que esteja disposto a fazê-la. Aí eu acho que nós mulheres estamos aí. Com certeza. Tessia, para concluir esse nosso bate-papo, quais são os atuais desafios, né, que a senhora enxerga, principalmente aqui no semiárido, para a produção de inovação tecnológica? Eu tenho uma coisa que eu sempre me preocupo muito, que se chama comprometimento. Entendeu? A gente ainda precisa ter que o dinheiro público ele está cada vez mais escasso, né? Até por conta do momento, né? Não estou falando de cenário político, nada disso, é porque é um momento. A gente está passando por momentos delicados e aí a gente eu gosto do caos, né? Eu gosto muito quando as coisas acontecem, porque as pessoas começam a pensar em soluções, né? E a solução hoje só vem através do conhecimento. É a mesma coisa que você olha para um canto e fala, por que eu não pensei nisso? Você não pensou nisso porque você não conhece. Você desconhece, você não tem esse conhecimento. Mas hoje na universidade a gente consegue, com essa rapidez da informação, nós não somos, o Brasil, o semiárido do Nordeste, não somos menos inteligentes do que os alunos de Harvard ou de Stanford. Então eu penso que a gente precisa ter mais determinação nas coisas, que é o que eu sempre falo quando me falam se o Brasil é um país empreendedor. Você já está me entrevistando, mas eu faço a pergunta a você. Você acha o Brasil um país empreendedor? Então, assim, é uma questão que eu sempre levanto. Por quê? Porque o empreendedorismo vai além da criatividade. O empreendedorismo vai além da boa ideia. Tessia, muito obrigada pelas suas informações, pela essa contribuição e que a inovação tecnológica ela possa avançar aí em longos caminhos aqui pelo nosso país. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, né? Estarei sempre à disposição, tanto eu como hoje o instituto que eu estou à frente, né? O Núcleo de Estudos e Pesquisa do Norte e do Nordeste. Hoje nós temos o maior projeto de Smart City do Brasil, né? É o NEPEM que faz esse projeto lá na cidade de São Luís. Nós fazemos todas as chamadas públicas das 6 maiores concessionárias de energia do país, né? Então o NEPEM era conhecido como um instituto de eficiência, que trabalhava eficiência energética. Hoje nós seremos conhecidos logo mais como um dos institutos que mais vai apoiar empreendedorismo e a inovação nesse país. E a vocês que nos acompanharam em mais uma edição do Entre um Café e uma Prosa aqui da TV Caatinga, muito obrigada. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.